Bom dia, o Dr. Caio pediu para eu dar uma aula hoje, então eu achei que eu poderia escolher um tema que é pouco falado, mas um tema bastante polêmico, que eu já dei uma aula num congresso em 2018, acho. Foi? 2018, Emerson? Não lembro. Dias, anos que lá se vão, faz muitos anos. Porque foi 18 eu resolvi dar uma atualizada. E ver um pouquinho do que tinha na literatura mais recente. Então, a gente vai falar de endometrite. Está aparecendo a minha tela? Tá, sim. Deixa eu só diminuir aqui, senão eu não enxergo. É só um minuto. Felipinho, atende e fala que a Maria pode subir, por favor. Desculpa, gente. Questões domésticas. Bom, então a gente vai falar de endometrite e relacionada com a implantação. Quando a gente fala de implantação, a gente tem uma grande dúvida, né? Sempre que a gente pega aquele embrião bonito, euploide, tudo certinho, aquele endométrio trilaminar, a paciente jovem, e não implanta, sempre vem a grande dúvida, né? Às vezes a gente até fala para a paciente assim, é bem o buraco negro, a caixa preta, enfim, a gente fala de coisas assim obscuras que a gente não consegue descobrir muito bem por quê. E por que será, né? Porque, na verdade, toda vez que a gente tem um embrião, um endométrio, a gente precisa de uma boa conversa entre o embrião, o endométrio e o sistema imunológico materno. Se, por um lado, a gente precisa da implantação, no processo de implantação, a gente precisa do sistema imunológico, porque a implantação é um processo inflamatório. Por outro, se o sistema imunológico for muito contrário àquela implantação, ela não vai acontecer. Então, a gente fica muito na dúvida se isso é um processo, se a imunidade e a implantação podem ter objetivos opostos. Se a gente lembrar como acontece a implantação, né? Então a gente tem todas as etapas da implantação, desde a posição, adesão, invasão, todo esse processo ele acontece por um equilíbrio entre uma reação inflamatória obrigatória, então é um processo inflamatório a invasão para a implantação, ao mesmo tempo uma imunotolerância. Eu preciso que essa imunidade seja tolerante. Ela vai acontecer, vou ter uma reação, mas ela tem que ter uma tolerância também. Então, essa tolerância, ela não pode ser nem muito alta, nem muito baixa. A minha imunidade não pode reagir contra o embrião de uma forma muito intensa, nem de uma forma muito leve. Se eu tenho uma baixa ativação imunológica local, eu não vou conseguir ativar algumas questões que são importantes para acontecer a implantação. Então, se não tiver uma ativação imunológica, se for muito baixa, não vou ter ativação da angiogênese, então eu não vou fazer aquela vascularização necessária. Eu vou ter imaturidade e ausência de mobilização de células NK, que são importantes para a invasão, e com isso eu não vou ter adesão, eu não vou conseguir que esse embrião tenha uma aderência ao endométrio. Se, por outro lado, essa ativação imunológica for muito alta, eu vou ter um excesso de citocinas, não vou ter uma imunorregulação e vou ter um excesso de células NK. E, de novo, eu não vou ter um embrião aqui implantado, vou ter uma rejeição, esse endométrio, esse sistema imunológico vai rejeitar esse embrião e ainda por cima vai levar à apoptose do tecido endometrial. Então, a tolerância imunológica ela é muito importante, eu preciso ter um equilíbrio, não pode ser muito baixa a ativação imunológica, nem muito alta. As duas questões, os dois lados, levam a uma falha nessa implantação. Durante o processo de implantação, essa reação imunológica ela vai fazer adaptações endometriais que são bem específicas para o processo pré-implantacional. Então, a gente sempre ouve, tem janela de implantação, janela de implantação. A janela de implantação ela não é só hormonal, né? Ela tem todo o processo imunológico acontecendo para que haja uma perfeita interação, tanto entre o endométrio e o blastocisto. Então, a gente tem uma questão de invasão, a gente tem uma formação vascular, a gente tem alterações endometriais, como a decidualização do endométrio, a gente tem que ter um bom encontro entre esse blastocisto e esse endométrio para a implantação acontecer.
Então, esse equilíbrio, ele é muito importante e, ao mesmo tempo, ele é muito delicado também, né? Não pode ser nem excessivo, nem muito baixo. Se eu tenho micro-organismos, eu tenho dentro do endométrio alguns micro-organismos, né? Então, se eu tenho um desequilíbrio desses micro-organismos na cavidade do endométrio, eu vou ter uma defesa. Então, meu sistema imunológico, ele vai desviar para o processo de se defender desses patógenos. Então, se o processo imunológico está todo concentrado para que aconteça uma boa implantação e eu tenho um processo infeccioso, esse ambiente endometrial vai desequilibrar. Por quê? Porque todo o sistema imunológico vai ser desviado para se defender desses patógenos. Então, acaba acontecendo um risco nas adaptações para implantação. Então, eu vou alterar minha vascularização, eu vou induzir a liberação de células inflamatórias, de citocinas, e isso, de novo, vai desequilibrar o meu processo imunológico implantacional. Então, o que é endometrite? Então, tem essa frase que eu acho até meio romântica, né? Que a endometrite ela é o colapso da pacífica coexistência entre os micro-organismos do sistema imunológico endometrial, porque existe um microbioma próprio. Então, o endométrio, ele tem micro-organismos próprios e tem o processo inflamatório acontecendo constantemente. Só que a endometrite, ela é uma infecção, então eu tenho micro-organismos que não deveriam estar ali, causando um total desequilíbrio no sistema imunológico. E por isso vem a justificativa de que essa infecção poderia interferir no processo de implantação. A endometrite, em geral, é silenciosa. Na verdade, ela pode dar alteração do ciclo menstrual, ela pode dar sangramento uterino anormal, ela pode dar dor em alguns casos, mas na maioria das vezes ela é silenciosa. Então, a gente não sabe quando a paciente tem endometrite. Mas vários trabalhos mostram que existe uma correlação negativa, reduzindo as taxas de sucesso em reprodução assistida, e também existem trabalhos mostrando um aumento das complicações obstétricas. Aborto, mas também complicações futuras. Então, alterações do microbioma, né, dessa concentração de micro-organismos intrauterinos, se ela tiver uma alteração, se tiver uma infecção, se você tiver uma endometrite, você tem uma chance de ter uma redução da taxa de sucesso e, além disso, se engravidar, um aumento do risco de complicações obstétricas. Meu filho entrou aqui para falar que tá... Felipe, vai lá, por favor. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a gente tem a possibilidade de fazer o diagnóstico de endometrite de esteroscopia, por exemplo, né? Então, a gente tem algumas características esteroscópicas, como edema, hiperemia e micropólipos, que podem causar uma alteração que sugere muito fortemente uma endometrite. Mas o diagnóstico real da endometrite é através de uma biópsia e um estudo, uma análise histológica, e a presença de células plasmáticas no estroma endometrial. Então, esse é o diagnóstico de endometrite. A avaliação esteroscópica, ela pode ser bastante sugestiva, mas o diagnóstico definitivo é através de uma biópsia e de uma análise histológica. A gente também pode encontrar os micro-organismos nessa biópsia, né? A cultura, ela é falha em muitas vezes, então a identificação dos micro-organismos na biópsia de endométrio, ela tem uma grande controvérsia aí na literatura. O que a gente sabe é que a maioria das vezes os micro-organismos são intestinais e tem uma grande incidência de streptococcus também. Esse estudo aqui, que faz uma revisão sistemática, ele é recente, ele é do ano passado, sobre endometrite, ele mostra 4 trabalhos que, de formas diferentes, estudam os micro-organismos envolvidos na endometrite crônica, ou esteroscopia, ou PCR, né? E nesse estudo, ele avalia que 25% das vezes a endometrite crônica é causada por flora intestinal, enterococcus ou E. coli. Quase 30% das vezes acontece com estreptococcus, né, que a gente tem bastante na vagina. Uma concentração baixa, uma incidência baixa de
ureaplasma, clamídia, menor ainda, e nos 4 estudos eles não encontraram nem micoplasma, nem gonococo, que a gente sempre pesquisa, né? Então, essa foi a incidência. A maioria das vezes é enterococos ou streptococcus que comprometem a cavidade causando endometrite. Então, a endometrite, como eu falei, ela é uma inflamação. E como inflamação, né, causada por uma infecção. Então, ela faz algumas alterações, como alteração na contratilidade uterina, recrutamento de leucócitos que não deveriam estar lá, e alterações na decidualização do endométrio, na receptividade e na vascularização. Em relação à contratilidade, é importante a gente saber o que é normal. Então, normalmente, o útero tem 3 tipos de onda de contração. Ele tem ondas anterógradas, que acontecem em geral no período menstrual e na fase folicular inicial, que são as ondas de contração para eliminação do endométrio da menstruação, são as ondas com maior amplitude e maior frequência. Essas ondas, elas são bem intensas, que causam as cólicas. A gente tem as ondas retrógradas, que são as ondas que acontecem no período periovulatório, que são de colo para fundo, que são relacionadas à contração, provavelmente para auxiliar, né, a subida do sêmen, dos espermatozoides, e as ondas conflitantes, que acontecem no período, na fase secretora. As ondas conflitantes são ondas de fundo para colo e de colo para fundo, que se encontram no meio e que normalmente elas se anulam. Então, neste período secretor, a gente praticamente não tem contração uterina, justamente para favorecer a implantação. Então, isso é o que acontece normal, na fisiologia normal da contração uterina. E na endometrite? Na endometrite, a gente tem menos ondas retrógradas no período periovulatório, e as ondas conflitantes não acontecem. Há um predomínio ou de ondas anterógradas ou retrógradas na fase secretora, que é no momento que o embrião está chegando aqui na cavidade para implantar. Então, se eu tenho contrações ou para cima ou para baixo, eu vou alterar, eu posso dificultar a implantação. Então, a endometrite, ela tem essa relação na contratilidade uterina. Em relação à vascularização, a angiogênese, a neoangiogênese é muito importante, é uma parte do processo inflamatório, que faz parte da defesa e que ela é uma chave importante no processo de invasão na implantação embrionária. Então, eu tenho neovascularização, tanto quando eu tenho infecção, quanto quando eu vou fazer uma implantação embrionária. Na endometrite, esse processo acontece de forma errada, porque eu aumento a densidade vascular, aumento a proliferação do endotélio, eu causo edema e causo diminuição lumial, causando degeneração fibrosa e até trombose de pequenos vasos. Então, também tem alguns estudos mostrando que há uma alteração na vascularização do endométrio na endometrite. Então, ao invés de fazer uma boa vascularização com vasos amplos, né, que possam vascularizar, melhorar a nutrição desse embrião que vai implantar, eu tenho alteração desses vasos. E com isso, eu também reduzo a chance de implantação e aumento o risco de um aborto bem precoce, né? Uma gestação química, uma gestação bem inicial que acaba não conseguindo evoluir. E na decidualização? Então, no processo de implantação, eu tenho a decidualização, que é a relação do estrógeno e da progesterona com a transformação do endométrio para que ele seja um endométrio receptivo para a implantação. Essa questão, ela é bem importante e ela está relacionada com a expressão dos receptores dos hormônios, estrogênio e progesterona. A gente sabe que normalmente eu tenho no início da fase proliferativa, uma alta expressão de receptor de estrogênio, que vai diminuindo um pouquinho com a fase proliferativa, e na secretora ele se mantém um pouquinho mais baixo e depois ele cai, quando está menstruada. E a progesterona, ela sobe, na fase secretora a expressão é maior, e depois, se não houver gestação, ela cai também. Então, essa sincronia da expressão do receptor para que os hormônios ajam no tecido, ele é super importante para acontecer a implantação.
No caso da endometrite, eu tenho uma alteração nisso, eu tenho uma alteração na expressão dos receptores. Com isso, eu tenho menor ação tanto do estrogênio quanto da progesterona no endométrio, alterando a decidualização. Então, mais uma vez, a endometrite pode interferir na qualidade do meu endométrio, diminuindo a chance da implantação acontecer. Uma última coisa que é importante no processo de implantação e que a endometrite também pode interferir é na autofagia. A autofagia é um processo que acontece de manutenção da homeostase e que modula o processo inflamatório. Ela é guiada principalmente por um equilíbrio entre duas proteínas, a mTORC e o LC3. A mTORC é uma proteína com papel de crescimento, proliferação e manutenção celular, super importante para manter o meu endométrio bem proliferado. E a LC3 é uma proteína associada à autofagia, para manter o equilíbrio. Eu não posso ter uma proliferação tecidual muito grande, nem posso ter uma destruição tecidual. Tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Na endometrite, eu tenho uma redução dessa proliferação, a MC-torce está diminuído, e um aumento do LC3, aumentando a autofagia. Então, eu acabo tendo um equilíbrio instável, né, um desequilíbrio entre essas proteínas, causando um ambiente endometrial, de novo, alterado e menos receptivo. Então, quando eu avalio uma paciente com endometrite, eu tenho que pensar o quanto esse processo inflamatório infeccioso pode interferir nessa homeostase, nesse equilíbrio tão sensível e tão delicado do endométrio no momento da implantação. Então, eu tenho que pensar que pode interferir na vascularização, pode interferir na decidualização, pode atrapalhar na contratilidade, pode causar uma autofagia, destruindo o endométrio antes de eu ter a implantação adequada. Então, com tudo isso, seria importante eu pensar em fazer um diagnóstico de endometrite. Então, vocês podem estar pensando assim, nossa, se faz tudo isso, por que a gente não pesquisa endometrite em todos os casais que vão fazer tratamento de reprodução assistida? Por causa do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele é uma biópsia de endométrio com análise histológica, como eu falei para vocês, com a presença de células plasmáticas no estroma endometrial. Porém, essas células, elas são detectadas por imunistoquímica, mas não tem um cutoff definido, nem a fase do ciclo definida. Então, faltam estudos que mostrem exatamente como eu posso fazer o diagnóstico. Às vezes a gente faz uma biópsia e vem lá o laudo, endometrite, porque eu tenho um número de células plasmáticas muito alto. Então, eu não preciso nem me preocupar com o cutoff. Mas parece que um número menor de células plasmáticas também poderia ser considerado endometrite. E não há um consenso entre os patologistas. Qual é o critério que eu uso para dizer que essa biópsia está com muitas células plasmáticas ou com a presença das células plasmáticas ou não? E que fase do ciclo eu tenho que fazer? Alguns mostram que tanto faz, tem um estudo que mostra que tanto faz eu coletar em fase proliferativa ou secretora, e esses estudos mostram que tem uma maior prevalência de endometrite crônica no endométrio proliferativo do que no secretor. Então, por causa dessa falta de evidência, a gente fica um pouco com dificuldade de entender se a gente colhe, a gente faz a biópsia ou não. Há poucos anos atrás foi lançado pela iGenomics esse teste, que é um diagnóstico molecular por NGS, que é o ELISI, que é uma análise da infecção de endometrite crônica, e eles mostraram um trabalho, né, de 2018, que fazer essa análise é semelhante a fazer esteroscopia, análise histológica e cultura de cultura microbiana, que seria semelhante, então esse aqui seria mais fácil, menos invasivo do que você fazer uma esteroscopia e tudo mais. Para a gente não vê uma vantagem muito grande em fazer essa análise, já que tem um custo elevado
e a gente não tem essa evidência toda de que precisa, de que a presença da endometrite crônica, ela deve ser feita a avaliação ou não deve ser feita a avaliação. Se a gente for pensar no consenso, existe um consenso? Alguma das sociedades de reprodução recomenda fazer análise ou não? Bom, o único consenso que a gente tem são os consensos de perda gestacional. Não tem consenso de falha de implantação dizendo se deve ou não fazer determinados estudos. O Escher somente cita em 2017 que a endometrite crônica poderia ser uma causa de falha de implantação e de perda gestacional, e esse grupo, que é formado pela Sociedade da Áustria, Alemanha e Suíça, também. Então, são dois grupos que citam a possibilidade da endometrite crônica ser uma causa de falha de implantação e de ser uma causa de perda gestacional, e sugere que, em caso de falha de implantação ou perda gestacional, se fizesse a biópsia e o estudo para poder diagnosticar a endometrite e, na presença da endometrite, tratar. Já a Sociedade Americana de Reprodução e o Royal College, eles nem citam, eles nem falam sobre o assunto. Então, a endometrite ainda é uma questão muito obscura aí na história. Como que seria o tratamento, né? Então, como que a gente faria o tratamento? Fica a dúvida. Se a gente faz a avaliação, identifica a doença, né? Então, por exemplo, a gente faz muita esteroscopia, muitas vezes a gente faz lá a esteroscopia da paciente e tem lá sinais sugestivos de endometrite. Ou a gente faz, o médico que fez a esteroscopia, colhe a biópsia e vem lá, endometrite crônica. Às vezes não vem, e tem uma característica bem sugestiva. Trata ou não trata? Não há consenso. Na verdade, o mínimo consenso que existe é que se eu tenho diagnóstico histológico, eu deveria tratar. Mas como nem sempre a gente nem tem um diagnóstico histológico, fica a dúvida se a gente deveria tratar empiricamente. Obviamente que por falta de evidência, a gente não trata empiricamente. No nosso serviço, que a gente faz muita esteroscopia, se na esteroscopia diagnóstica, lá do início, a gente identificar uma alteração, eu acho que vale a pena tratar. A gente pode ver a opinião do Dr. Emerson. Mas não é um consenso, não é uma coisa bem definida. E como que é o tratamento? Bom, a primeira linha de tratamento é doxiciclina, que está super difícil de encontrar para vender, que você usaria 200 miligramas 14 a 21 dias, tem que ser tratamento prolongado, tá? E tem, nesses estudos, 95% de cura. E a segunda linha de tratamento é o metronidazol com cipro, que nesse estudo mostra uma cura semelhante à da doxiciclina. Então, esses seriam os dois tratamentos. Não é um tratamento fácil, então também não é uma coisa que eu posso dar para todo mundo. Ah, tá falha de implantação, não vou nem fazer pesquisa, vamos dar doxiciclina. Não deveria fazer isso porque efeito colateral alto, tratamento prolongado, não é um tratamento à toa e a gente precisa de evidência. Então, como a gente não tem tantas evidências assim, as evidências são muito fracas a respeito se a gente deve fazer a pesquisa ou não, a gente não deveria fazer a pesquisa de rotina. A pesquisa deve ser feita em casos especiais, em casos bem avaliados. E o tratamento somente quando a gente tem a comprovação de que a doença existe. Então, depois de tudo isso, fica a dúvida, né? Que pode ou não ser uma causa de falha. Faz sentido, tem uma série de explicações fisiopatológicas envolvidas, do processo inflamatório, da defesa, das alterações de vascularização, de contratilidade, descidualização e etc. Mas a gente ainda não tem essa definição e as sociedades elas não definem se a gente deve ou não fazer. Na verdade, acaba sendo um critério naquele caso da paciente que já tem algumas falhas, não tem outra causa. Por quê? Porque as outras causas de falha, como alteração do embrião, né, aneuploidia, alteração endometrial, características do preparo endometrial e tudo mais, são mais evidentes do que a endometrite. Obrigada. É isso. Obrigado, Fábia.